verso 22, essa é a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós temos aprendido muito a respeito da maneira como Deus lida com pecadores. A carta aos Gálatas tem nos ensinado de maneira bastante didática qual é a dinâmica da salvação, o que salva, o que não salva, e quando Deus salva, o que acontece. Nós temos aprendido na carta aos Gálatas que não existe absolutamente nenhum tipo de item religioso, ou de totem religioso, ou de método religioso que te faça ser limpo dos seus pecados e se aproximar de Deus. Não existe nenhum. Os Gálatas haviam sido invadidos por uma seita chamada de Os Judaizantes, que estavam tentando ensinar ao povo da Galácia, que eram gentios, nunca tinham sido judeus, mas haviam se convertido, e estes judaizantes estavam dizendo: você precisa sim crer em Jesus, mas se você não adotar os métodos judaicos, porque afinal Jesus era judeu, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus ele se circuncidou, ele guardou o sábado. Se você não mantiver esses métodos, você não pode ser salvo. Jesus é bom, mas acrescente isso, isso e aquilo. E o apóstolo Paulo, que havia plantado aquelas igrejas na Galácia, vem combater esse ensino. Ele ensina que se qualquer pessoa, inclusive ele se coloca nessa categoria quando ele diz: se nós, apóstolos, ou mesmo um anjo do céu vier pregando um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, seja maldito. Qualquer pessoa que vier dizendo que a salvação pode ser obtida por qualquer outra maneira que não seja pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da fé como instrumento, se a pessoa pregar diferente, seja anátema, seja maldito. E ao longo da carta é claro que se levanta a pergunta: se nós estamos dizendo que Cristo salva pecadores sem que eles tenham mérito, então Cristo é ministro do pecado? Pergunta Paulo em Gálatas capítulo 2. Ele fala: de modo nenhum, ele não é ministro do pecado. Ele salva pecadores sem que os pecadores tenham mérito, porque os pecadores jamais terão mérito, porque não há nada que o pecador possa fazer para ter mérito. O que Jesus Cristo fez, de acordo com o que Paulo diz no capítulo 2, foi ser erguido na cruz e se tornar maldição em nosso lugar. E Paulo, na confiança da salvação que ele tem em Jesus Cristo, ele diz no capítulo 2, no finalzinho: eu estou crucificado com Cristo. Quando Deus matou Jesus Cristo naquela cruz, ele olhava para Jesus e via os pecadores que Jesus salvaria, pagando o seu pecado. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive por meu intermédio, é a vida dele que conta para mim. E isso é liberdade. Como nós dissemos semana passada, imagine uma pessoa que passou a vida inteira tentando ser salva, uma pessoa que reconhece a própria pecaminosidade, e se reconhece é porque de alguma forma ela recebeu alguma iluminação de Deus, porque o homem natural, ele não enxerga o próprio pecado, o homem natural ama as trevas porque a luz revela o seu pecado. Imagine essa pessoa cuja luz revelou o pecado, mas não enxerga maneira de sair daquilo, e tenta eliminar o pecado, e tenta parar de pecar e não consegue. E assim como Paulo em Romanos capítulo 7, a pessoa diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu gostaria de não estar fazendo, eu vivo fazendo. Não consigo. E é claro que não consegue. Não consegue porque sem Cristo você e nós todos sem Cristo somos escravos do pecado. O ser humano não é um ser que faz às vezes algumas coisas boas, algumas coisas ruins, e aí você pesa na balança para ver se a pessoa fez mais coisa boa do que ruim, e aí no final, se a balança pesar mais para o lado bom, Deus te salva. Isso não existe. O ser humano é completamente depravado em todas as suas áreas. Algumas pessoas têm essa depravação mais evidentes, outras menos, mas são igualmente escravas. E como são todas escravas, uma das obras de Jesus Cristo
por nós, parte daquilo que é a obra dele por nós, é nos libertar. Liberdade. Ele nos liberta da amarra do pecado e, portanto, nos liberta da necessidade de fazer alguma coisa nós mesmos, por nós mesmos, para nos salvar. Isso é liberdade. Ele fez, está feito. Mas como se vive essa liberdade? O que caracteriza a liberdade de um crente? É o que Paulo vai explicar em Gálatas 5. Então ele explica em Gálatas 5 que nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós não podemos definir liberdade da maneira como o mundo define liberdade, porque para o mundo, liberdade é eu faço o que eu quero a hora que eu quero. O que o mundo não entende é que isso é escravidão. É que dar ocasião à sua carne para ter o que quer significa ser escravo da carne. E então Paulo explica no capítulo 5 que existem as obras da carne que caracterizam a nossa escravidão. Nós já estudamos aqui uma a uma as obras da carne. E existe a expressão da liberdade do cristão, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito para o qual não existe lei. O fruto do Espírito que você é livre para manifestar uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em você. Estudamos já que o fruto ele é simétrico, cresce todo junto. Estudamos que o fruto ele vem de raízes, não é você que produz o fruto, é o Espírito Santo que produz esse fruto em você. Já estudamos que o Espírito Santo de Deus ele é gradual, não acontece de uma vez. Estudamos que o fruto do Espírito tem o amor como principal elemento, todos os outros elementos do fruto estão debaixo dele. Já estudamos a respeito do amor, já estudamos a respeito da alegria, a respeito da paz, da longanimidade, da benignidade e da bondade. E hoje nós aprenderemos a respeito de mais um item. Estamos na reta final do fruto do Espírito. Hoje nós falaremos sobre fidelidade. E para falar sobre fidelidade, irmãos, nós precisamos resgatar um hábito que está sendo perdido nas igrejas, que é o de olhar para Deus, olhar para Jesus quando nós estivermos buscando a nossa santificação. É muito difícil falar sobre fidelidade na nossa geração. Fidelidade significa ser completamente confiável e fiel à própria palavra, aos próprios compromissos. Fidelidade também pode ser chamada de autenticidade ou de sinceridade. E o mundo de hoje não nos dá base. Você olha para o mundo, você não encontra base, você não encontra parâmetros, você não encontra referência para entender o que fidelidade realmente significa. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos relacionamentos cada vez mais estabelecidos por partes infiéis. E aí um estudo feito pela BBC em 2017 mostra, isso é um absurdo, que 75% dos homens, 75% de todos os homens, isso são 7 homens a cada 10, e 68% das mulheres, mais ou menos a mesma taxa, admitiram já ter traído seus parceiros de alguma forma em algum relacionamento, se não no atual, em algum relacionamento anterior. A gente está falando, irmão, de 3/4 das pessoas do mundo, ou 3/4 das pessoas entrevistadas, tendo admitido, sim, eu já traí um parceiro meu no passado, ou mesmo esse parceiro meu que eu estou agora. Mas não é só isso, nós vemos promessas políticas nos horários eleitorais e a gente costuma votar naquele que nós achamos que está mentindo menos. Quando a gente vê que essa pessoa claramente assume compromissos que ou ela não tem intenção nenhuma de cumprir, nenhuma, ou que nem se ela tivesse muito boa vontade ela não conseguiria. Então a gente vai em quem a gente acha que está mentindo menos. Filhos, eles têm o momento da ausência dos pais como oportunidade, às vezes, para conseguir fazer algumas coisas que na presença dos pais, eles não fariam, porque existe um acordo estabelecido entre eles e os pais. Então esses filhos, eles aproveitam a ausência para poder descumprir estes acordos. Promessas são feitas, compromissos são assumidos, pactos, alianças são estabelecidos, e na maioria das vezes elas não significam nada, nada, fica só na palavra. As nossas estruturas de sociedade já pressupõem traição. As nossas estruturas de sociedade, a maneira como a sociedade é construída, ela já assume um cenário de infidelidade para todos os relacionamentos que a gente estabelece. É por isso que existe SPC e Serasa.
Porque existe descumprimento de pactos entre o comprador e o vendedor. É por isso que existe justiça trabalhista, porque ela já pressupõe um descumprimento dos acordos por parte do empregador. Advertências formais nas escolas para os alunos existem porque existe descumprimento de pactos entre alunos e professores. E o que me impressiona quando eu vejo, quando eu olho mais atentamente para a maneira como a sociedade funciona, é que essas traições, esses não cumprimentos dos seus compromissos, ou das coisas que você assumiu, elas são justificadas muitas vezes com a desculpa do todo mundo faz. Traição no casamento, normal, todo mundo passa por isso. Descumprimento de promessas políticas, nenhum político é sincero. Desobediência dos filhos, a idade. Colar na prova, quem não cola não sai da escola. É normal. E é tão normal que às vezes eu fico me perguntando, do ponto de vista do mundo, para que ainda existem promessas? Eu me lembro que uma vez eu estava na faculdade, e lá na faculdade, eu não era crente nessa época, tá? Tinha um professor lá, um professor de mecânica dos solos. Ele não dava aula direito, os alunos iam para fazer a prova na sala dele, e os alunos, todos os alunos, eles colavam na prova. Só que todo mundo sabia que o professor sabia que os alunos estavam colando. E os alunos sabiam que o professor sabia. O professor sabia que os alunos sabiam. Ficava meio que uma cor de cavalheiros. Você não fala, eu também não falo. Sabe? Para que então existe a promessa? Para que existe então o compromisso assumido, se todo mundo parece estar construindo seus relacionamentos em cima já da pressuposição de que não haverá fidelidade? Nós, como pecadores caídos, nós fazemos a promessa, estabelecemos o acordo e nos sentimos em paz em descumpri-lo, porque de alguma forma isso é normal. Então, irmãos, tudo isso eu estou dizendo para que nós vejamos que não dá para aprender fidelidade olhando para uma sociedade que normaliza tudo que é ruim. Não dá para aprender fidelidade olhando para uma sociedade em que ser fiel é um grande diferencial. Não dá para aprender fidelidade olhando para uma sociedade em que as palavras não valem absolutamente nada. Só tem um para quem nós podemos olhar para aprendermos de fato o que significa ser fiel, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo, somente em Deus, nós aprendemos o que significa honrar a própria palavra. Só olhando para Deus nós aprendemos o que significa este elemento do fruto do Espírito, a fidelidade, que o Espírito Santo de Deus frutifica em todo aquele que é salvo. Então eu gostaria de considerar com os irmãos hoje a fidelidade do Senhor, desde aquilo que é dito sobre o Senhor no Antigo Testamento, até a fidelidade do nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, para que nós aprendamos o que é que o Espírito Santo espera frutificar em nós, quando nós falamos de fidelidade. Então, se vocês gostam de anotar, gostaria de entrar no primeiro ponto a respeito de fidelidade. O primeiro ponto a respeito da fidelidade de Deus é o seguinte: palavra de Deus e realidade são a mesma coisa. Isso é o reverendo Hernandes Dias Lopes que diz isso. Palavra de Deus e realidade são a mesma coisa. Por que é que nós dizemos que Deus ele é por natureza um Deus de aliança? Porque Ele diz que vai fazer alguma coisa e Ele faz. Ezequiel 24:14, o Senhor diz: eu, o Senhor, falei. E será assim, porque eu falei, será assim. Eu o farei, não voltarei atrás e não pouparei, não mudarei de ideia. Isaías 46, nos versículos 8 a 10, quando Deus através do profeta Isaías está tentando convencer o povo a confiar nele e não em outras nações, ele diz: lembrem-se disso e se animem. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas. Lembrem-se das coisas da antiguidade. Que coisas? Que eu sou Deus e que não há outro. Que eu sou Deus, que não há outro semelhante além de mim. E ele diz: e desde o princípio eu anuncio as coisas que vão acontecer. Desde a antiguidade eu revelo as coisas que não aconteceram. Eu digo, acontece. Eu digo e o meu conselho permanece de pé. E assim será, eu farei toda a minha vontade. Este é o argumento que Isaías usa ali, que Deus usa através do profeta Isaías para dizer: continue confiando em Deus. Olhe para trás, alguma vez ele falou algo e não aconteceu. É assim que funciona a fidelidade de Deus. Ele diz,
é real. Quando Ele fala, aquilo se torna realidade. Ou quando Ele fala, aquilo é realidade. O Senhor prometeu que a semente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, não é? No Éden. Ele prometeu a Noé que nunca mais destruiria o mundo com água. Ele prometeu a Abraão que em Abraão seriam abençoadas todas as nações. Ele prometeu um trono eterno à linhagem de Davi. Ele prometeu um Messias, um Salvador, rei, sacerdote e profeta ao povo de Israel. E tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo o que ele disse que faria, aconteceu. Assim é a palavra de Deus. Este é o tipo de promessa que Deus faz, de compromisso que ele assume. Palavra de Deus e realidade são a mesma coisa. A mesma coisa. Ele falou que vai fazer, ele faz. Segundo ponto a respeito da fidelidade de Deus. Vou colocar esse ponto como uma pergunta. O título dessa parte vai ser uma pergunta. Qual é a base da fidelidade de Deus? Ou em outras palavras, por que Ele cumpre as promessas? Por que é que Ele não mente, ao contrário de nós? Por que é que Ele, por natureza, não pode descumprir aquilo que diz? O que leva Deus a ser tão fiel àquilo que Ele promete? Qual é a motivação? E aí existem músicas que de maneira muito errada colocam Deus como um Deus fiel por nossa causa. Ele seria, segundo essas músicas, fiel porque em última análise Ele me ama tanto, 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 tanto. Ele realmente ama, mas vejam, essas músicas colocam a gente como motivo principal, colocam a mim, a você, como motivo principal pelo qual Deus cumpre as suas promessas. E a gente sabe que é assim quando o refrão da música termina dizendo: fiel Senhor meu Deus, fiel a mim. Não é? Ok, é claro que nós somos beneficiados pelas promessas de Deus, mas será que nós realmente somos essa preciosidade toda que move o Senhor a fazer o que faz? Será que nós somos realmente, como alguns dizem por aí, o ponto fraco de Deus? Vamos ver o que diz a Escritura. Deuteronômio capítulo 7 diz o seguinte: portanto saibam que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até 1000 gerações aos que o amam e cumprem seus mandamentos. Ok, parece que ele está sendo fiel a mim, mas aí o profeta Isaías complementa no capítulo 48 dizendo: por amor do meu nome, eu retardarei a minha ira, por causa da minha honra, eu me conterei em relação a você, para que eu não te extermine. Deus falando para Israel: você merece extermínio, mas por amor do meu nome, para honrar aquilo que eu disse, eu retardo a minha ira. Eu refinei você, mas não como a prata. Eu provei vocês na fornalha da aflição, mas não como prata. Tipo, eu não destruí aquilo que eu fiz ainda. Por quê? Por amor de mim. Por amor de mim é que eu faço isso. Por quê? Porque como seria profanado o meu nome? Como eu permitiria que as outras nações olhassem para Israel totalmente destruída e dizimada, e o meu nome fosse desonrado? Isso não vai acontecer. E o autor de Hebreus arremata dizendo que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não havia ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Ele jurou pelo próprio nome. Vejam, irmãos, a fidelidade de Deus vem do zelo que Deus tem pelo próprio nome, pela própria reputação, por assim dizer, pela própria glória, porque, diz o Senhor, como seria profanado o meu nome? De onde vem a fidelidade de Deus? Qual é a motivação dele? Por que Ele é tão fiel? Por causa da glorificação do próprio nome. Quando nós lemos o Salmo 23, aquilo parece muito assim, um cenário em que o Senhor olha para nós e não resiste. Parece que a gente é irresistível e Ele precisa muito de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me guia pelas veredas, por amor do seu nome. Faz isso por amor do seu nome. Porque não há ninguém maior que Ele que funcione como base de juramento, porque não há ninguém maior que Ele que seja digno de ter o nome honrado, então Ele honra o próprio nome. E porque não há ninguém maior que Ele, e existe uma reputação a ser mantida, porque como permitiria o Senhor que profanassem o nome dEle?
Não tem como o Senhor descumprir o que diz, porque a reputação do Deus Criador do universo estaria em jogo se ele descumprisse a própria palavra. Uma vez que Deus se contradissesse, ele já não seria quem ele diz que é. O Deus cuja palavra trouxe tudo à existência, mantém a integridade desta palavra, porque isso traz glória ao nome dele, isso traz peso à sua imagem. Cada vez que Deus cumpre o que diz, o nome dele é mais e mais glorificado. Cada vez que Deus cumpre o que diz, o nome dele é mais e mais engrandecido e mais glorificado. Então, pergunta desse segundo ponto: qual é a base da fidelidade de Deus? Por que Deus é tão fiel? Para a própria glória, para que o nome dele seja glorificado. Terceiro ponto da fidelidade de Deus. O primeiro ponto era premissa: a fidelidade de Deus significa que a palavra dele e realidade são a mesma coisa. O segundo ponto diz que a base para a fidelidade de Deus é a glorificação do próprio nome. Terceiro ponto, então, o que a fidelidade de Deus causa em nós? O que ela significa para nós? Nas últimas pregações nós aprendemos como o Espírito gera em nós paz e longanimidade. Lembram disso? Por que nós sentimos paz? Qual é a base da paz do crente? A base da paz do crente é saber que Deus, por ser fiel à própria palavra, tudo está debaixo do controle dele. Então as coisas acontecem, eu olho para a maneira como ele sempre cumpriu o que prometeu, e eu sei que essa situação em que eu estou também está sob controle dele. Ao passo que a longanimidade, que é uma espera, uma paciência por algo que ainda não ocorreu, também tem como base a mesma coisa. Deus é fiel, ele nunca descumpriu nada do que disse, existe algo ainda a ser cumprido, ele vai cumprir. E a gente aprendeu na longanimidade que a base para a nossa longanimidade é a maior promessa de todas ainda por cumprir, a volta de Jesus. Por que nós temos tanta certeza que Jesus vai voltar e nós esperamos com paciência e longanimidade? Porque ele cumpriu tudo que ele disse até aqui. Isso é o que a fidelidade dele causa em nós. Por que temos paz? Por que somos longânimos? Porque ele jamais descumpriu o que prometeu. Como o Espírito de Deus frutifica paz e longanimidade em nós, tendo como base a fidelidade de Deus. E por isso, irmãos, que eu como crente tenho tanta certeza que quando eu fechar os meus olhos, eu entrarei nos céus, a primeira coisa que eu vou ver é o Senhor Jesus estendendo a mão e dizendo: bem-vindo. Eu sei que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu olho para mim e vejo algum mérito? Não, é porque eu sei que existe uma promessa para todo aquele que nele crê. E eu sei que essa promessa vai ser cumprida. Vejam que a fidelidade, a certeza, a segurança que a fidelidade de Deus causa no crente. Ao final da epístola de Judas, nós lemos o seguinte: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. De acordo com esses dois versículos de Judas, porque eu tenho tanta certeza de que Deus mantém segura a minha salvação? Porque o próprio versículo diz que ele é poderoso para evitar o meu tropeço, porque existe um pacto de fé, porque existe uma aliança de fé, existe uma promessa de fé. Por que eu vou entrar no céu? Porque eu creio. Por que eu creio? Porque eu mereço? Não, porque ele se revelou a mim, a fé me foi dada de presente e eu creio. Muitas vezes de maneira imperfeita, claro, mas eu creio. Existe uma promessa de salvação para todo aquele que nele crê. E a base dessa promessa, ele disse: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e de maneira nenhuma eu o lançarei fora. João 6,37. Ele disse: a vontade do meu Pai é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me trouxe. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Ele disse, e porque ele disse, eu creio, eu confio. Como você sabe? Como você crê? Por que você tem tanta segurança? Ele disse, ele falou, isso basta. Eu não preciso de nenhuma revelação, eu não preciso que um anjo venha até mim dizendo que eu estou salvo, ou me dizendo como é o céu. Eu sei que eu estou. Por quê? Porque o Senhor, ele é fiel, e a fidelidade dele causa isso em nós. Causa paz, paciência, alegria. E vejam, uma coisa muito interessante a respeito da palavra fé,
em grego é que a palavra fé e a palavra fidelidade, a palavra pistis no grego, são a mesma palavra. Fé e fidelidade são a mesma palavra. Isso não significa que fé e fidelidade são a mesma coisa, mas o fato de que o grego ele usa a mesma palavra para falar de fé e de fidelidade mostra a conexão íntima entre essas duas coisas. Nós temos fé em Deus porque Ele é objeto digno de fé. Nós temos fé em Deus porque ter fé nele não falha por causa da fidelidade dele, da maneira como ele é fiel. Vejam, por que o apóstolo Paulo dentro da prisão continuava confiando em Deus? Por que o apóstolo Paulo não achava que de alguma forma Deus o havia abandonado por ele estar pela terceira vez na prisão, esperando a sua cabeça ser cortada? O que foi que ele disse? Eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço aquele em quem eu depositei a minha fé. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. Por que o apóstolo Paulo confiava? Porque ele sabia quem era Deus. E ele confiava na fidelidade de Deus. É isso que a fidelidade de Deus causa em nós. O fato de ele ser fiel nos traz paz, nos traz segurança, nos traz aquela alegria de ver. Ele falou, vai acontecer. Ele falou, vai acontecer. Paz. Então é isso que a fidelidade de Deus causa em nós. E o quarto ponto, então, tendo em vista como funciona a fidelidade de Deus e o que essa fidelidade de Deus causa em nós, então como ser fiel? Esse é o quarto ponto. Como ser fiel? Como é que a fidelidade frutifica em nós? Bom, primeiro é importante pontuar que mesmo a nossa fidelidade sendo inspirada na fidelidade de Deus, nunca é a intenção que nós causemos nos outros aquilo que a fidelidade de Deus causa. Por exemplo, eu disse que Deus é fiel porque Ele quer exaltar o próprio nome. Nós não somos fiéis para exaltar o nosso, não é isso. Nós somos fiéis pelo mesmo motivo que Ele é fiel ao dele, para exaltar o dele. Certo? Ele não tem ninguém maior por quem jurar. Ele jura pelo nome dele. Nós temos alguém muito maior que nós, que é base da nossa fidelidade, que é por onde nós aprendemos a ser fiéis. Nós nunca teremos tanta reputação como Ele tem, mas então, de novo, como nós nos inspiramos na fidelidade de Deus para sermos mais fiéis? Então faça a seguinte pergunta: o quanto vale a sua palavra? O quanto ela pesa quando você fala? Quando o Senhor Deus fala, aquilo se torna decreto. Quando o Senhor Deus fala, não existe revogação. A honra da palavra de Deus é a honra do próprio nome. O quanto vale a sua palavra? As pessoas podem confiar na sua palavra? Se o Espírito frutifica a fidelidade em você, então, veja, o que o Espírito está frutificando? Fidelidade significa assumir compromissos e cumpri-los. Fidelidade significa firmar acordos e não voltar atrás. Fidelidade significa fazer um voto e mover mundos e fundos para que aquele voto seja cumprido. Não é o que Deus vem fazendo durante toda a história, revelando, dizendo as coisas que acontecerão e tratando a história de maneira que essas coisas aconteçam? Então, irmãos, para nós aplicarmos isso na nossa vida, primeiro vamos lembrar do seguinte: fruto do Espírito não é frutificado por nós. Então tudo aquilo que nós falaremos aqui não significa que nós temos que, digamos assim, fazer um esforço para nós, pela nossa força, sermos fiéis. Lembrem-se, para sermos pessoas fiéis, para nós fazermos aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Trabalhar a nossa salvação com temor e tremor, isso nunca é algo que parte do nosso próprio esforço ou da nossa boa vontade. Por quê? Porque o próprio Paulo diz, é Ele quem efetua em nós, tanto querer como realizar. Então, para que essas coisas sejam frutificadas em nós, o fruto do Espírito, e aqui mais particularmente a fidelidade, nós temos que olhar para aquele que é fiel, para aprendermos a ser fiéis, e que o Espírito Santo de Deus nos guie para que nós possamos imitá-lo. Para que nós possamos honrar os nossos compromissos, nós temos que aprender a olhar para aquele que nunca descumpriu nenhum. Para nós honrarmos nossos casamentos, nós temos que aprender a olhar para Jesus, que nunca foi infiel à sua noiva. Para nós aprendermos a honrar nossos trabalhos, nós temos que aprender a olhar para o guarda de Israel que nunca dorme. Para nós honrarmos os nossos horários, nossos compromissos, nós temos que aprender a olhar para aquele que não chega nunca atrasado. Em suma, para sermos pessoas fiéis, nós temos que aprender com o nosso Deus.
Temos que aprender com o nosso Deus. E para que nós possamos aprender com o nosso Deus a sermos fiéis, nós temos que conhecer o nosso Deus através da palavra. O Espírito Santo de Deus nos santifica na verdade, que é a palavra que revela Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Então a implicação prática disso é, primeiro, nunca, jamais, meça a sua fidelidade pelos padrões do mundo. Um exemplo simples, mas que mostra o quanto nós temos o talento de fazer isso. Se o seu horário é às 9, você não chega às 9h01 porque tem gente que chega às 9h10. Você não mede o cumprimento do seu compromisso baseado naquele que descumpre mais que você. Meça a sua fidelidade pelos padrões de Deus, que quando diz às 9, ele já está desde a eternidade passada esperando dar às 9 ali para ele cumprir o que ele disse. Meça a sua fidelidade pelos padrões de Deus e não do mundo. Irmãos, enquanto eu lia essa entrevista da BBC, eu vi alguns relatos muito interessantes. Eu vi relatos de homens que não consideravam que estavam traindo suas esposas quando eles iam em prostíbulos. Eles não consideravam traição porque não existe nenhum afeto, vínculo de amor entre mim e essa mulher. Eu estou pagando, é só um serviço, então não estou traindo. Por que ele considerava que não era traição? Porque ele olhava para uma outra pessoa que traía com afeto, falava, não, ele trai, eu não. Irmãos, qualquer pessoa é boa e fiel quando ela se compara com Adolf Hitler. Mas no juízo você será comparado com Jesus de Nazaré. Nós não podemos medir a nossa fidelidade. Veja, a nossa sociedade tem um problema sério com fidelidade. Nunca meça a sua fidelidade olhando para o outro que é mais infiel que você. Nunca, jamais. É normal colar na prova? É normal para o mundo. Mas é uma quebra de aliança. É normal trair num relacionamento? É normal para o mundo, mas é uma quebra de aliança. É normal desonrar horários? Sim, para o mundo, normal, mas é uma quebra de aliança. Mas o nosso Deus que não muda, que não volta atrás, quer que você aprenda a ser como a expressão perfeita de fidelidade, Jesus Cristo. Quando você olha para a fidelidade de Deus em Cristo, cumprindo à risca aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento, quando você olha para isso, entende isso, o Espírito Santo de Deus frutifica em você, cristão, o ímpeto de ser fiel. Fiel até as últimas consequências. Fiel nos seus relacionamentos amorosos, não só a não trair como ato consumado, mas a não ficar fantasiando com outras pessoas. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele ama seu povo e não fantasia com aqueles que não são seu povo. A não negligenciar a sua fidelidade no trabalho, não mentir no seu trabalho, não roubar tempo do seu chefe usando seu horário de trabalho para outras coisas. Por quê? Porque o nosso Deus é extremamente fiel àquilo que Ele faz. Fidelidade na sua igreja, pessoas quando entram na igreja assumem compromissos com a igreja, de trabalharem naquela comunidade de fé, de contribuírem em oração e financeiramente, de discipularem, mas quando você vê a pessoa está no máximo na igreja aos domingos e não ora pela igreja, não contribui, não participa de maneira ativa, não discipula, não evangeliza, isto é infidelidade com o compromisso que você assumiu com a igreja. Ou pior de tudo, infidelidade com o Senhor. Quando Jesus diz em João 14:21, que aquele que tem os mandamentos dele e os guarda, esse o ama. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor. E este que o ama é amado pelo Pai. Irmão, sabe como você aprende a ser fiel? E aqui veja, eu não tenho como chegar aqui porque o fruto do Espírito é tão uma obra do Espírito. É tão uma obra do Espírito que eu não tenho como chegar aqui e dizer 5 passos para ser uma pessoa mais fiel. Isso é impossível. Se eu tivesse que dizer para você, filho de Deus, como ser mais fiel, eu posso te dar esses exemplos de como o nosso Deus na palavra, Ele é fiel, e dizer para você, pegue este livro da capa preta e leia, e medite nele, e aprenda, entenda como é o caráter de Deus. Viva uma vida de igreja frequente, em que uma vida de igreja em que você escute a palavra de Deus sendo exposta, e por aprender a respeito do caráter de Deus, aquilo se reflete em você. Você não se torna mais fiel tentando ser mais fiel, você se torna mais fiel olhando para Jesus Cristo, crendo nele, aprendendo sobre ele, orando, e ele manifesta isso em você. Até porque, irmãos, qual o padrão de fidelidade
que o Senhor cobrou no Sermão do Monte, quando ele disse: todo aquele que olha para a pessoa que não é sua, com desejo no seu coração, ele já cometeu adultério. Então, por excelência, todas as pessoas nessa igreja são adúlteras. O padrão de Deus é profundo demais para nós, no nosso esforço, conseguirmos ser fiéis. E por isso, a gente sempre vai olhar para alguém que é um pouquinho menos fiel que a gente, para a gente poder se sentir bem. Mas lembre-se, o nosso padrão é a perfeição do Senhor. Perfeição absoluta. E isso só o Espírito Santo de Deus manifesta em nós. Aprendamos na palavra a sermos fiéis primeiro ao Senhor. Primeiramente ao Senhor. Quando nós aprendemos a ser fiéis ao Senhor e aos mandamentos dele, isso deságua numa fidelidade em todas as áreas da nossa vida, ao passo que tudo que nós fazemos para glorificar o nome dele. Isso deságua em fidelidade nos nossos relacionamentos, fidelidade no nosso trabalho, fidelidade na escola. Mas só se nós aprendermos a respeito do Senhor na palavra. Irmãos, eu venho falando, enquanto nós estudamos o fruto do Espírito, que todo fruto do Espírito, todo elemento do fruto do Espírito, ele possui um oposto, e ele possui também uma versão falsa, que parece, mas não é. O oposto de fidelidade, esse é fácil. Qual é o oposto de fidelidade? Infidelidade. O que é infidelidade na prática? É ser oportunista, é ser amigo nos bons momentos, é fazer alianças da boca para fora, prometer sem sentir a obrigação de cumprir. Não, vamos marcar, vamos. É você, veja, inflamar o coração de alguém com um compromisso, assumindo um compromisso com aquela pessoa, um compromisso que você não tem intenção nenhuma de cumprir. Que triste, irmãos, que triste quando alguém não é confiável, que triste. Vocês devem conhecer alguém assim, ou talvez você já tenha vivido um momento na sua vida em que você foi assim, sendo conhecido como é conhecido o diabo, que quando mente fala a própria língua, sendo conhecido como uma pessoa tratante. A pessoa falou, mas nunca faz o que fala que vai fazer, então a gente já nem confia, já não dá nem peso para aquilo que a pessoa falou. Que triste ser conhecido como alguém traidor, como alguém infiel à própria palavra. Isso é muito triste, porque é exatamente assim que o diabo é conhecido, como alguém que quando mente fala a própria língua. Este é o oposto. Deus nos livre de sermos assim. Agora, a versão falsa da fidelidade, que parece fidelidade, mas não é quando a pessoa é amorosa demais, mas não verdadeira. É quando a pessoa, ela está ali sempre presente, nos momentos em que estar presente é conveniente. É ser fiel nos bons momentos. E aí, irmãos, vejam, a gente pode até pensar em pedir a Deus que nos ensine a avaliar a nossa fidelidade a Ele, porque nós ainda vivemos em um país em que ser crente, do ponto de vista social, é fácil. Ser fiel a Deus no Brasil, fiel a Deus assim, do ponto de vista de relacionamento social. É claro que o mundo se sente plenamente ofendido quando nós manifestamos a luz do Senhor, porque isso revela o pecado das pessoas. Mas em geral ninguém é preso no Brasil porque é evangélico. As pessoas estão tentando fazer com que isso seja verdade, com que a nossa fé seja criminalizada. Mas por enquanto não é. Por enquanto não é. Por enquanto nós podemos abrir essa porta, as pessoas passam na frente e nada do que nós estamos fazendo aqui é contra a lei. Mas vejam, irmãos, um dia a nossa fé, não sei se na nossa nação isso pode vir a acontecer, mas sabe quando que a nossa fidelidade é medida? Quando ser fiel não é a situação mais confortável, quando ser fiel cobra de nós que nós abramos mão daquilo que nós queremos. Vejam, irmãos, infidelidade no casamento, infidelidade na escola, infidelidade com o seu trabalho, sempre ela acontece porque houve um momento em que ser fiel não era mais conveniente para a pessoa. Quando a pessoa é infiel no casamento, ser fiel naquela ocasião não era mais tão conveniente para ela. No trabalho é a mesma coisa, mas vejam, em suma, colocar um casal dentro de uma sala, trancar aquela sala por 20 anos, e o casal saiu de lá dizendo, fui fiel ao meu cônjuge durante 20 anos. Vejam, pode ser uma versão falsificada de fidelidade. Porque só foi fidelidade porque não havia momento propício ou momento conveniente para ser infiel.
A nossa fidelidade é provada no fogo. E é por isso que Tiago diz no capítulo 1, irmãos, fiquem felizes quando vocês passarem por provações, por tentações, porque é aí que a fidelidade de vocês é colocada à prova. E ela sai mais forte. Então cuidado com expressões de fidelidade, orgulho da própria fidelidade. Avalie se você foi fiel, porque você realmente tem um coração que está se tornando fiel, ou porque não houve oportunidades para infidelidade. Então, irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos torne seres cujas palavras gerem confiança nas pessoas. Vamos cumprir nossas palavras, honrar nossos compromissos. Vamos ser pessoas autênticas, verdadeiras. A pessoa que quando fala que vai fazer algo faz, e que quando diz que não vai fazer algo não faz. Que quando promete fidelidade num casamento cumpre, quando promete fidelidade numa amizade cumpre, que quando promete fidelidade a Deus cumpre. Pessoas que, assim como nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, sejam dignas de receber confiança, assim como Ele é infinitamente digno de receber a nossa fé. Ele é a base, Ele é o exemplo, imite-o. Imite-o. Vamos orar?